Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Santa Maria e estou aqui no âmbito do tutorial de Google Jamboard para falar sobre compartilhamento de gems, ou seja, como que é possível ter um gem criado por uma conta e dar o acesso, o compartilhamento a outras contas. Por exemplo, um professor criando um gem para que os seus alunos, por exemplo, possam ter acesso ou colegas de trabalho, enfim, qualquer que seja a finalidade do gem. Então, para isso, eu vou entrar aqui no meu Jamboard da minha conta @gmail, então, ou seja, meu Jamboard da minha conta pessoal, e aqui eu tenho o Jamboard da minha conta profissional, minha conta acadêmica, que é a minha conta da UFSM. Então a ideia é, eu vou criar um Jamboard, pode ser aqui no meu @gmail, e vou compartilhar com o meu @UFSM para mostrar exatamente como isso ocorre em termos de tempo de compartilhamento, exatamente o processo, o passo a passo. Então a primeira coisa, eu posso compartilhar tanto um gem que já existe ou um gem que vai ser criado. Então, obviamente, eu posso criar um gem e compartilhar do zero, como se eu tivesse algum gem aqui, por exemplo, ou se quisesse compartilhar algum dos já existentes com outro, eu posso. O processo é exatamente o mesmo. Eu vou criar um gem do zero aqui, compartilhado entre as duas contas. Então, estou vindo no processo de criação, abriu a aba aqui para a criação do mesmo. Eu vou inserir uma imagem aqui, por exemplo, vamos supor que a nossa aula fosse sobre DNA. Então, fazer uma procura aqui no Google Imagens. Vamos achar uma imagem, pode ser essa aqui, por exemplo. Me agrada. Ele está carregando, buscando a imagem aqui para esse gem. Em instantes terminou de processar. Vou aumentar um pouco aqui para dar um pouco mais de visibilidade a essa imagem. Então, ok, apresenta bem os pares adenina e timina com guanina e citosina, por exemplo, perfeito. Mas ok, antes de eu continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a outra conta para que faça parte do processo de edição. Então, esse botão Share ou botão Compartilhar, depende obviamente da linguagem que está o browser ou a conta do Google de vocês, a função é a mesma. Notem que aqui quando eu posiciono o mouse em cima aparece privado somente para mim, então ou seja, só eu tenho acesso, ninguém mais, por enquanto. Mas ao abrir essa tela, ele vai abrir, notem que a interface que vai ser aberta aqui é a interface padrão do Google Drive. Por que isso, pessoal? Porque todo gem, todo arquivo que está no Google Jamboard, ele está efetivamente armazenado no Google Drive, como já foi visto isso em aulas anteriores. Então, o mesmo processo, quando vocês estão no Google Drive e querem compartilhar um arquivo com outra pessoa, com outra conta Gmail, por exemplo, aqui é o mesmo processo. Vocês têm duas formas de fazer o compartilhamento. Nesse quadro superior, convida-se pessoas ou grupos de contas Google para poder ter o acesso. Como no meu caso aqui, vai ser o meu e-mail institucional, então giovanni.librelotto@ufsm.br, perfeito. Então, seja, eu estou convidando essa pessoa em particular. Eu posso determinar qual vai ser o papel dessa pessoa, se ela vai ter o papel de editor, ou seja, ela pode mexer, alterar, fazer o que bem entender ali dentro, ou seja, tem plenos poderes de edição completa dentro do Jamboard, ou ela vai ser apenas uma pessoa que vai assistir, vai visualizar, ou seja, ela não tem poder nenhum de escrita, ela não pode alterar nada, mas vai ter acesso a todos os frames daquele gem. Então, eu escolho qual dos dois. Nesse caso, vou dar editor para justamente mostrar que tem poder de edição também. Notem que como eu não batizei aqui, o gem está sem título, o gem está sem título também, então é desse formato que vai ser recebido pelo giovanni.relotto@fsm.br. Dá um send, notem que vai acontecer aqui. Aqui está meu Gmail aberto. Notem que daqui a pouquinho vai aparecer um 1, quer dizer que o e-mail recebido. Ou seja, a notificação de compartilhamento vai ir por e-mail. Então está saindo da conta @gmail aqui e vai ir para a conta @ufsm aqui, que é exatamente a outra que está ativa aqui nesse caso. Então, na verdade, vamos forçar a atualização do Google aqui. Chegou, ou seja, eu só não tinha carregado ainda. Então, é dessa forma que a pessoa que é convidada a compartilhar um arquivo do Jamboard recebe. Então, ou seja, vem o título do Jam, portanto, recomendação, não façam como eu, batizem o Jamboard antes. Então, ou seja, vou colocar aqui um título só sobre, ou aula sobre DNA, enfim, como vocês queiram dar o título da mesma. E lá, então, automaticamente agora não vai ser corrigido, porque o e-mail já foi enviado, isso aqui é um e-mail de fato. Então, o objetivo aqui é de aparecer o nome que foi no momento que foi enviado. Se ele foi alterado, nesse momento aqui não vai ser corrigido em tempo de execução. Então, notem, já apareceu o e-mail aqui. Quem enviou convidou você para colaborar no seguinte gem. Então, colaborar no sentido que tem plenos poderes. Vem um aviso aqui no meu caso, por quê? Opa, cliquei no e-mail sem querer. Porque esse e-mail @gmail não faz parte da instituição, no caso o FSM, não é um e-mail institucional como essa minha caixa postal aqui.
Então essa aqui é a caixa postal da UFSM. Portanto, é um alerta. Olha, a pessoa que te convidou não faz parte da instituição, entretanto, se você quiser, fica tranquilo, abre ali também e pronto. Então, ou seja, a ideia de, clicando aqui, deixa eu só ver, ele abriu na conta Gmail, deixa eu migrar aqui para a conta UFSM, deixa eu fechar o que tinha anterior aqui, só para não ficar duplicado. E aqui está abrindo, então, na conta @UFSM, ou seja, está aqui o logotipo. Então, ou seja, notem que essa aba, quem é o dono é a conta @UFSM. Essa aba aqui é a original, quem é a conta @Gmail. Ou seja, os dois têm acesso ao mesmo gem. Note que eu troquei o nome aqui, aula sobre DNA, no meu Gmail, e agora o meu @UFSM também tem acesso. Se eu colocar aula, não é sobre, de DNA, por exemplo, ok. Mesma coisa, note que já corrigiu aqui no próprio título da imagem, por exemplo, em tempo de execução. Então todas as modificações feitas por um são notificadas e são exercidas ao próximo. Então, por exemplo, se o meu @UFSM quiser colocar mais uma imagem, vamos procurar aqui, por exemplo, agora sobre RNA. E aí vai inserir uma imagem qualquer, aqui melhor um comparativo entre DNA e RNA, por exemplo. Está carregando a imagem, vai trazer para cá. E aí fazer uma disposição lateral aqui, supondo que fosse fazer a utilização. Quando eu for lá para a aba correspondente ao Gmail, vai aparecer. Nota que apareceu em vermelho e sumiu. E aqui aparece o íconezinho, olha, da UFSM. Por quê? Porque esse é o meu ícone no meu perfil @UFSM. Então quer dizer que o usuário em questão está selecionado. Nota que eu marquei aqui, ó. Se o meu Gmail marcar essa outra imagem, nota que vai acontecer aqui, ou seja, o Giovanni está selecionando essa imagem. Então vocês enxergam exatamente o que o outro está fazendo, literalmente em tempo real. Ou seja, se uma conta fizer alguma coisa e eu estiver assistindo aquilo ali, aqui eu vou assistir exatamente o que está sendo feito em tempo real. Entretanto, pessoal, isso aqui não é um vídeo, não vai ficar salvo esse vídeo aqui, a menos que vocês usem um software de captura de imagem de tela. Se eu quero fazer um vídeo com isso, posso, perfeito, mas esse é tema para uma próxima aula. Aqui o objetivo é mostrar que as duas contas têm acesso. Se vocês prestarem atenção aqui no topo, independente da conta que eu esteja, nesse caso eu estou com a conta Gmail, a conta UFSM e a conta Gmail, notem que aparece o nome de outra ou outras pessoas, quando tivesse mais. Significa que essas pessoas estão online ao mesmo tempo nessa página, ou seja, a minha conta UFSM e a minha conta Gmail, as duas estão com esse jam aberto. Se eu fechar, por exemplo, a minha conta Gmail e deixar apenas a do UFSM, note que sumiu o ícone. Quer dizer, o @Gmail saiu. Ou seja, o meu aluno, se vocês têm como saber exatamente quem são as pessoas que estão online exatamente naquele momento dessa maneira. Então esse controle aqui acaba sendo para isso. Vou voltar, por exemplo, vou abrir lá o Jamboard aqui da minha conta Gmail de novo. Já vem direto na aula DNA. Nota que vai acabar acontecendo aqui, ó, Giovanni está participando. Então, ou seja, essa cor verde está circulando esse ícone. Se tiver um outro membro, vai aparecer talvez a cor azul e assim por diante. Então uma cor para cada membro, enquanto a cor vermelha aqui ficou no caso para o perfil @UFSM. Então você pode ter várias pessoas participando. Obviamente eu posso fazer, sei lá, usar a função do laser aqui, por exemplo, na conta UFSM. Vamos ver se vai dar tempo da conta aqui. Nota o que está acontecendo. A conta UFSM acaba assistindo. Então um faz, o outro assiste. Independente se estão na mesma máquina, se estão na mesma rede, se estão em países diferentes. O importante é que eles estejam dentro do mesmo jam ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma aula mais específica para mostrar como funciona de fato esse compartilhamento. Mas o mais importante dessa aula é as formas de compartilhar o arquivo. Então, voltando ao botão Share, eu vou pegar aqui a própria versão do FSM que está em português, que aí fica mais universal, entre aspas, dentro do país. Notem que aqui eu estou no meu perfil FSM, ou seja, quem criou foi meu conta Gmail, ele é o proprietário, e a conta FSM é o editor, está com o papel de editor. Eu posso mudar o próprio papel. Eu não quero mais ser editor, só quero ser leitor, muda aqui, salva-se, perfeito. Então, ou seja, mudou aqui, coloca para salvar, a alteração está pendente, então se eu não salvar não vai ser modificado. Ok, mas eu vou permanecer aqui como editor especificamente. Como eu estou como editor, eu posso convidar novas pessoas. Então, se eu quiser convidar o Bruno aqui, por exemplo, convido o Bruno, defino, por exemplo, se ele vai ser editor ou leitor, envio, note que agora o título já está atualizado, porque foi o último título atribuído aqui, e faço o envio para ele. Então eu posso convidar quantas pessoas eu quiser. Inclusive eu posso convidar um grupo de pessoas, como o petcc, por exemplo, @inf.fsm.br. Perdão. Ou seja, esse e-mail aqui é um e-mail que vai para 15 pessoas. É uma lista, é um grupo de pessoas, por exemplo, que recebe através desse e-mail aqui. Então eu estaria convidando todas as pessoas que fazem parte. Então se vocês tiverem um grupo
um e-mail para todo um grupo de pesquisa, um e-mail para toda uma turma, o Classroom gera um e-mail para todos os alunos, então eu quero convidar todas as pessoas de uma única vez, eu posso usar a lista, claro, desde que a lista já exista especificamente. Então, ou seja, essa é uma das maneiras, convidando individualmente cada pessoa ou individualmente cada grupo que vocês querem, e todos eles vão estar listados aqui embaixo. Uma segunda maneira de convidar, ou seja, de dar acesso às pessoas através do Jam, é nesse segundo retângulo que está aqui embaixo, que qualquer editor pode fazer isso, não especificamente que apenas criou, que é copiando esse link. Então, ou seja, se clicar em copiar link, nota que eu vou fazer isso de novo, ó, aparece aqui link copiado, ou seja, esse link está na minha área de transferência. Ou seja, se eu der um Ctrl V, ele vai aparecer. E aí, qualquer pessoa com esse link pode tentar abrir. Ela vai conseguir? Não sei, depende das configurações que estão aqui. Então, ou seja, essa restrição aqui, ó, faz com que qualquer pessoa que esteja com link seja leitor ou seja editor. Se vocês querem dar acesso para quem vocês sequer sabem, porque lembrando, é um link, qualquer pessoa que compartilhar esse link, quem tentar acessar, vai cair no Jam. Se eu quiser gerar como leitor, para que as pessoas possam acompanhar uma palestra, uma aula, alguma coisa assim, então eu dou como leitor. Editor eu diria em último caso especificamente. E o restrito, ou seja, vocês criam algumas restrições para nem toda pessoa com link consegue acessar. Por exemplo, pessoas que fazem parte da mesma instituição. Sei lá, eu só quero que pessoas que tenham contas @ufsm possam acessar com esse link, então eu vou na opção restrito, senão pessoa com qualquer link. Mas o mais importante também é o papel. Então, não atribuam para editor, porque lembrando, editor pode fazer qualquer tipo de alteração no conteúdo do Jam, assim como o próprio criador. Então todas as pessoas têm o direito de fazer o que bem entender. Então o objetivo dessa aula foi para mostrar as opções de compartilhamento do Jamboard. Lembrando que ele é muito similar a um arquivo no Google Drive, é muito similar a um documento no Google Docs ou Google Planilhas, por exemplo. A ideia basicamente é que como é usado o Google Drive por baixo dos panos, digamos assim, para fazer a manutenção e o compartilhamento dos arquivos, então a interface é comum a todas as ferramentas. Se vocês já usaram outras ferramentas do Google, já vão estar habituadas a manipular exatamente esse tipo de compartilhamento. Então, mais à frente veremos, por exemplo, dentro de uma turma do Classroom, as maneiras que esse compartilhamento pode ser feito para passar o acesso a todos os alunos de uma turma, por exemplo, para que possam acompanhar efetivamente uma aula, por exemplo, que use o Google Classroom com o Google Jamboard para fazer essa integração. Então isso fica para uma aula no próximo módulo. No momento era isso. Quaisquer dúvidas, coloque aqui no mural. Um abraço e até o próximo vídeo.